E quem pensou que o ano de notícias ruins tinha acabado com o começo do recesso parlamentar do Congresso Nacional, se enganou, porque o governo Bolsonaro segue atacando o que tem de razoável na legislação brasileira através de medidas provisórias. É o caso da medida provisória 914, que define como deve ser a escolha de reitores das universidades federais, dos institutos federais ou do Colégio Pedro II no Rio de Janeiro. Essa medida provisória é um ataque ao pouco que ainda restava de autonomia universitária e também de democracia nos processos de escolha dos dirigentes máximos destas instituições, das instituições federais de ensino. Antes da gente continuar, é importante a gente entender como é que se dá, ou como é que se dava até este ano, o processo de escolha de reitores ou reitoras, né, nas universidades, institutos federais e no Pedro II. Uma legislação que vem da ditadura militar, de 68, estabelecia que o Conselho Superiores das Instituições Federais, no caso das universidades, o Conselho Universitário, era a instância legítima e legal competente para elaborar a lista tríplice, uma lista tríplice, portanto, de 3 nomes, né, como a palavra diz, de professores, geralmente dos últimos níveis da carreira, a ser encaminhado para o MEC. O MEC escolheria, né, um dos 3 nomes para ser reitor ou reitora das universidades, dos institutos e do Pedro II. Esse era o critério estabelecido pela legislação de 68. Com a redemocratização, no começo da década de 80, a pressão, a vontade democrática nas universidades foi muito forte e o Conselho Universitário, mesmo com a legislação existente, passou a permitir a realização de uma eleição, depois se passou a chamar de consulta, à comunidade escolar das instituições federais. Então estabelecia uma eleição, criava uma eleição, e o Conselho Universitário pegava o resultado dessa eleição e encaminhava conforme a vontade democrática das comunidades escolares. Para evitar que o MEC, que o governo federal, escolhesse um nome que não foi o mais votado, o Conselho Universitário adotava o critério de permitir que o mais votado, que a chapa mais votada, que a chapa vencedora da eleição para reitor, da consulta interna para reitor ou reitora, montasse a lista tríplice e, portanto, colocaria outros 2 nomes, o mais votado, o votado, e outros 2 nomes dentro do próprio grupo, da própria chapa vencedora, de forma que a reitora ou o reitor seria sempre escolhido conforme a vontade majoritária da comunidade escolar. Em critérios, os critérios variavam conforme a correlação de forças internas também. Em alguns lugares, voto universal, em outros, voto paritário, ou seja, 1/3 peso de voto para professores, 1/3 para estudante, 1/3 para técnico-administrativos. Então, cada segmento das universidades, dos institutos, valia 1/3, né? 33% do peso total de votos, né? Esse era o critério que a gente está falando aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, que é a experiência que a gente conhece, desde a década de 80 até o ano passado, né? Os reitores e reitora da UFSC foram escolhidos pelo esse critério de voto paritário, 1/3 para cada segmento. E o Conselho Universitário elaborava a lista tríplice pegando, né, com os 3 nomes indicados pela chapa vencedora. Naturalmente, quem estava no topo da lista era a pessoa, né, a reitora ou o reitor que tinha sido eleito, né, que tinha de fato sido mais votado no processo de consulta interna, inclusive com 2 turnos, né, usando os mesmos critérios da legislação eleitoral brasileira. Na década de 90, no governo FHC, ele piorou um pouco isso, porque estabeleceu que a escolha de dirigentes das instituições federais deveriam obedecer o critério de 70% de voto, do peso de voto para professores, e 30% divididos entre técnico-administrativos e estudantes. No entanto, como o Conselho Universitário, né, os conselhos superiores das instituições federais de ensino, elas são compostas, né, com pelo menos 70% de professores, e o Conselho Superior é o órgão competente legal para elaborar a lista tríplice. Então, esse mesmo conselho dava autoridade, ou realizava, ele próprio organizava
dirigia a organização da consulta à comunidade universitária, com o critério que a correlação de forças internas permitisse, e dali tiraria, né, o resultado que tivesse a votação, o apoio, né, e o voto da maioria da comunidade escolar pelo critério estabelecido conforme a relação de forças, como já falado. Para a escolha de diretores de campi e diretores de centro de ensino, os mesmos critérios, né? Então, onde tinha uma correlação de forças que permitisse, tinha até voto universal, como no Centro de Filosofia e Ciências Humanas da USP, por exemplo. Até o ano passado, o voto para diretor de centro era o voto universal, ou seja, cada pessoa um voto, seja estudante, técnico ou professor, cada pessoa um voto. Em outros, fazia o voto paritário, um terço, um terço, um terço, e alguns 70%, conforme era a lei do FHC da metade da década de 90. E o que determina a MP, a medida provisória 914, da véspera de Natal, do dia 24 de dezembro, que determina a MP, a medida provisória do Bolsonaro, que haverá eleição, né, com o critério de obrigatório de 70% de peso de voto para professores, 15% para técnicos administrativos e 15% para estudantes. Já é um critério antidemocrático, porque o voto de um professor vai valer por dezenas de votos de técnicos e por centenas de votos de estudantes. Então não tem o mínimo de democracia, que seria, a nosso ver, pelo menos, né, o critério de paridade de peso entre os três segmentos das comunidades das instituições federais. O nome dos três mais votados devem ser encaminhados para o MEC. O presidente da República escolhe um dos três, não necessariamente o mais votado. Se um desistir, se recompõe a lista tríplice conforme a sequência de votação no processo eleitoral. Ou seja, se o segundo ou terceiro desistirem porque não querem correr o risco de ser escolhido por não terem sido os mais votados, por não terem sido eleitos, não vai resolver nada isso, porque a lista será recomposta pelo quarto, quinto, assim sucessivamente, conforme a necessidade, e o MEC terá, né, 3 nomes na lista para que o presidente da República possa nomear um deles como reitor, seja reitor ou reitora das universidades federais, dos institutos federais ou do Colégio Pedro II. E o reitor nomeado, esse é outro elemento bastante grave dessa medida provisória, é que o reitor ou reitora nomeada pelo presidente da República, naquele critério que a gente estava falando até aqui, né, critério de 70, 15, 15, ele vai nomear, né, por escolha própria, né, não tem eleição interna, ele vai nomear por escolha própria, pessoal, os diretores de campi e os diretores de ensino das instituições, ou seja, todas as autoridades das universidades federais, dos institutos federais e do Colégio Pedro II serão autoridades nomeadas, né, pelo reitor, que é nomeado pelo presidente da República num critério a partir do critério de 70% de peso de voto para professores e o presidente podendo escolher, né, entre os 3 mais votados. Ou seja, estabelece que o governo federal vai escolher o reitor ou a reitora que esteja alinhado com a sua posição política, né? Estabelece também, né, isso fica claro que a oposição ao atual governo federal não vai conseguir eleger reitores ou reitoras a partir de agora, enquanto perdurar essa lei ou este governo. Então, para quem fala muito em democracia, né, e defende muito a democracia nas instituições públicas, né, a medida provisória 914 é um atentado à democracia nas instituições federais de ensino. A consequência, o Conselho Universitário, o Conselho Superior, né, dos institutos, perde o poder, e esse poder passa para uma eleição antidemocrática. Então, aquela composição do Conselho que tem a competência possibilita que a comunidade exerça a sua democracia, e isso foi extinto. O que aparentemente é democrático, né, na prática tira a possibilidade da correlação de forças dentro das universidades, estabelecer ou aceitar a participação, aceitar a democracia como critério de escolha de reitores. Ninguém de oposição ao atual governo vai ser nomeado reitor a partir de agora, a não ser que a gente imagine eleição em que a oposição, os setores de oposição ao governo federal consigam
ter os 3 mais votados nos processos eleitorais, né? No processo de 70, 15, 15, 70% de peso de voto para professores, 15 para estudantes, 15 para técnicos, e mesmo assim os setores populares ou setores de oposição ao governo consigam colocar os 3 mais votados nessa eleição, o que naturalmente para não dizer impossível, é muito improvável, a probabilidade perto de 0 ou 0 para que isso venha a acontecer. E para setores da direita, que têm falado, né, tanto na democracia, nas instituições, na liberdade e na democracia, nas instituições públicas, para eles basta, para esses setores da extrema-direita, dentro das universidades, dos institutos federais e do Pedro II, basta escrever um candidato que cumpra os critérios, seja professor dos últimos níveis ou professora dos últimos níveis da instituição, e vai acabar em segundo ou em terceiro lugar, se não em primeiro, e vai ser nomeado de qualquer forma, né? Então, nós teremos, né, uma realidade a partir de agora que nenhuma autoridade das instituições federais de ensino, seja a Universidade Federal, seja Instituto Federal, seja Colégio Pedro II, nenhuma autoridade será de oposição ao governo. O governo vai fechar, né, todo o segmento e garantir que todas as autoridades internas dessas instituições, seja reitor, diretor de campo e diretor de centro, sejam do mesmo campo político do atual governo federal. Ah, mas a legislação vai valer para o futuro também, então quando vier um novo governo vai ser assim também. Se for um governo democrático, vai mudar essa legislação, que é absurda, né? Vai mudar esses critérios de volta, e tendo critérios efetivamente democráticos, vai também sempre nomear aquele que for o mais votado, seja aquele que a vontade democrática das comunidades escolares definirem, né, como reitor ou reitora que efetivamente foi eleito ou eleita, né? Se você não concorda com essa medida provisória, se você defende a democracia nas universidades, nos institutos federais, é hora de continuar a mobilização e exigir que os deputados federais e os senadores rejeitem integralmente a medida provisória 914. Se ela não for rejeitada nos meses de março, fevereiro, março e abril, se ela não for rejeitada pelo Congresso Nacional, ela já está valendo, ou seja, ela já está valendo como lei desde o dia da véspera do Natal, e ela permanecerá como uma lei permanente se o Congresso Nacional não rejeitar a medida provisória 914. Então, se você defende a autonomia universitária, se você defende a democracia nas instituições públicas, a medida provisória 914 precisa ser rejeitada. Seja você estudante, professor ou técnico administrativo, ou seja, integrante da comunidade escolar das instituições federais de ensino, seja você uma pessoa da sociedade que defende efetivamente outra pessoa da sociedade, né, que defende efetivamente a democracia, e que a democracia não é só um discurso vazio, né, na sua concepção, é preciso que haja mobilização e que os deputados federais e senadores sejam convencidos a rejeitar a medida provisória 914, que foi editada de forma antidemocrática e, a nosso ver, inconstitucional, porque não tem urgência, né, desse assunto, na véspera do Natal. Esse é o debate que a gente está fazendo aqui. Se você tem acordo com esse conteúdo, né, se você concorda, defende a democracia nas instituições públicas, se você defende a democracia na sociedade brasileira e, portanto, rejeite a medida provisória 914, a gente pede que divulgue esse conteúdo, divulgue esse vídeo para todos os seus contatos e que a gente possa efetivamente impedir que mais esse atentado à democracia no nosso país se realize. Era esse o vídeo de hoje, um grande abraço e seguimos na luta.